Você já se sentiu invisível? Já sentiu que não importava o quanto você trabalhasse, mas parecia que você continuava no mesmo lugar, limpando o chão que os outros sujavam? Eu sou Gil Martins e eu não estou aqui para te contar uma história mágica, não, tá? Eu estou aqui para te falar que é possível sair do sonho e esse sonho ser transformado em projeto. Eu sou Gil Martins e eu não estou aqui para te enganar com fórmula mágica. E estou aqui também para te provar com a minha história que é possível transformar a sua dor em projeto. E hoje, no primeiro episódio da minha história, eu vou te contar como tudo começou lá na Bahia aos meus 17 anos. Bom, você imagina que uma mulher não, uma menina na época, né? Nessa idade, morando no interiorzinho da Bahia, é uma região lá da Chapada Diamantina, talvez vocês conheçam, né? A Chapada Diamantina, eu já ouviu falar. Então eu era toda cheia de sonhos, mas assim, gente, lá era um lugar tão pequeno, tão precário. Imagina que os meus pais tinham 11 filhos, né? E era tudo muito difícil. Eu lembro que em uma época nós já precisamos dividir um ovo. Pois é, dividir um ovo. Tem pessoas que teria, sabe? Gente, nós já precisamos, os irmãos, assim, tipo assim, um ovo, dividir para dois. Uma roupa, nossa, era um luxo, sabe? Não era uma coisa básica que você precisava ter. Então, assim, eu nessa idade via passar na TV, né? São Paulo, lugar lindo, maravilhoso. Então, eu queria viver aquele sonho. E aí eu me lembro que quando eu estava exatamente prestes a fazer meus 18 anos, a minha irmã, uma das mais velhas, que já morava aqui em São Paulo, chegou lá e falou assim, olha, ela estava grávida, né, estava gestante, ia ter o filho dela por aqueles meses seguintes, e ela chegou lá e falou assim, olha, eu precisava de alguém para ficar no meu lugar, enquanto eu ficasse de licença maternidade. E aí tinha eu, né, 17 anos, falou com a minha mãe e o meu pai. Pelo meu pai eu não viria. Mas eu, gente, eu toda cheia de sonho, eu queria viver aquele sonho. Tudo bem, eu vim. Só que, quando eu cheguei aqui, de cara, eu já fiquei assustada. Porque eu vi que realmente era um sonho, né? Um sonho. Não era a realidade. Porque São Paulo, para quem nunca veio, é um sonho. Mas quando você chega aqui, você entende que não é nada daquilo que você vê bonito na TV, né? Bonito no sentido assim, aquela vida, sabe, luxuosa. Porque tem lugares bonitos, assim como tem lugares feios. Mas enfim, a questão não é essa. Aí, gente, quando eu cheguei aqui, fui trabalhar numa casa de família. Era a casa de um médico. Tinha a esposa dele, mais 3 filhos. E eu fui ali cuidar daquela família. Imagina, eu com 17 anos, cabecinha cheia de sonho, cheguei aqui, fui ser doméstica. Até então não era novidade, porque na Bahia já cuidava da casa da minha mãe desde os 8, 10 anos. Lavava, passava, cozinhava, normal. Mas a questão é que, tipo assim, aquilo pra mim era tudo muito estranho, sabe? Era tudo muito esquisito. E eu não conseguia me adaptar. Sabe? Eu me sentia um peixe fora d'água, mas fora d'água mesmo, literalmente. Tudo bem. Aos trancos e barrancos, o tempo foi passando, mas uma coisa que me marcou foi que eu chorei durante um ano. Um ano. Todo dia quando eu ia dormir, eu chorava. De saudade dos meus pais, saudade da minha casa, tipo assim, também por entender que não era aquele sonho como eu pensei, né? A realidade era mais dura. Mas tudo bem, eu entendia que se eu voltasse para Bahia, eu não teria a menor condição de comprar um chinelo, um creme para o cabelo, uma roupa. E aquilo eu fui, sabe assim, como que eu posso te falar? Me fortalecendo para ser aquela pessoa para poder viver aqui em São Paulo. E com o tempo isso foi passando, eu fui me adaptando, né, a essa rotina aqui. Mas passado essa fase dos meus 17 anos, eu arrumei um namoradinho,
E aí, por falta de experiência, sabe, sei lá o que mais, por falta de miolo nessa cabeça, eu acabei engravidando. Então, eu fui mãe solo aos 19 anos. Nessa época, eu ainda trabalhava na casa dessa família. E aí, tudo bem, foi um choque para minha família na época. Para minha irmã, porque eu morava com ela, a que me trouxe de lá. Ela, na época, estava casada, tinha um filho, acho que com 1 ano e meio, 2 anos, se não for engano. E foi tudo muito difícil. E, tipo assim, até o início e até o final da minha gravidez, a ideia é que eu fosse de volta para Bahia. Mas Deus, maravilhoso, todo-poderoso, ele não quis assim. Eu estava com a minha passagem comprada para ir de volta para Bahia. E aí, gente, faltando 2 dias para mim viajar, a minha bolsa estourou. Minha bolsa estourou, lógico. Eu tinha que ir pra onde? Para o hospital. A minha irmã me pegou, na época me pegou, né? Foi junto comigo, pegamos um ônibus, você imagina, em 97 era tudo muito difícil, não tinha Uber, para você pegar um táxi, você tinha que ter din-din, porque você não sabia quanto que ia ficar aquela corrida no final, né? Então, assim, quando chegamos no hospital, a minha irmã me internou, me deixou internada. Eu fiquei sexta, sábado, sofrendo com muita dor, mas muita dor mesmo. Imagina você com 19 anos, seu primeiro filho, esperando ali um parto normal. A bolsa já tinha se rompido na sexta-feira à noite, lembro como se fosse hoje. Era por volta de umas 9 horas da noite quando a minha bolsa estourou. Então eu fiquei sexta, o sábado o dia inteiro com contração. Era horrível, não gosto nem de lembrar. E o meu filho foi nascer no domingo por volta das 13 horas e 50 minutos. Parto normal. Tudo bem, passou essa fase. Lembro que eu saí do hospital, fui para casa de uma tia minha, irmã da minha mãe, fiquei uns dias com ela, porque ela tinha uma estrutura melhor, uma casa maior. Então eu fiquei um tempo lá com ela, acho que 3 meses, sei lá. E fiquei muito perdida, você imagina, uma jovem com um bebê, sem saber o que ia fazer da vida, porque aí eu já estava desempregada, minha irmã voltou pro posto dela, né, porque o emprego, afinal de contas, era dela. E eu fiquei meio que perdida. Mas a minha irmã sempre me apoiou muito, né? E até hoje, assim, a gente é muito ligada, sabe? E aí ela, não, vai ficando e tal. Sei que nesse meio de tempo ela acabou se separando do marido dela, por outras razões, né? E eu fui ficando com ela. Mas quando meu filho chegou ali com 2 anos, eu não tinha emprego fixo ainda. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha irmã e falei assim, olha, eu vou voltar para Bahia porque eu não acho justo. Você trabalha, você que paga a conta de água, luz, e tá muito difícil para você manter, né, todo mundo. Então eu vou voltar para casa dos nossos pais. Ela ficou triste e falou assim: olha, não vai agora não, espera mais um pouco. Isso, gente, era o quê? Acho que era o meio do ano, né, de 99 mais ou menos. Não, minto, 98. Nisso estava sendo construído o condomínio, o qual eu trabalhei depois por muitos anos, né? E aí, quando chegou essa época que os patrões dela mudou para esse condomínio que estava sendo construído no final de 99, eu lembro que eu fui limpar o apartamento deles com ela, né? Sabiam que eu estava em casa, estava desempregada, então me chamaram para mim ajudar ela e eles me pagariam por dia. Topei. Sei que eu fiquei lá, acho que uns 2 meses, 3 meses. Às vezes eu não ia todo dia, mas sempre estava ali ganhando meu dinheiro. Quando chegou no final de dezembro, começo de janeiro, o patrão dela, que aí tinha virado síndico daquele condomínio novo, chegou para ela e falou assim: escuta, vamos precisar de uma faxineira. Pergunta pra Gil se ela quer esse emprego. Só, gente, que eu tinha 21 anos na época, na verdade, eu tinha 21 anos. E eu fiquei meio assim, eu falei pra minha irmã assim, falei, lógico que eu quero, né? Pra mim, na época, era
melhor emprego do mundo, porque eu ia ter um salário fixo, tinha um VR, eu era um VA na época, pagava condução, topei de cara. Tá, aí ele falou assim, olha, então aguarda, quando chegar a época, né, de começar, eu aviso pra você. Tá bom. Quando chegou ali no comecinho de fevereiro, ele pediu pra minha irmã me avisar. Olha, fala pra Gil ir na administradora e levar a documentação, porque ela vai começar a trabalhar agora, já daqui a uns dias ela já começa. Então vai lá, leva toda a documentação. Lembro que eu fui lá no dia 8 de fevereiro, né, de 99, levei todas as minhas documentações e eu comecei a trabalhar ali naquele lugar como faxineira. Eu lembro até hoje o salário, gente, meu salário era R$ 300 naquela época, tá? Mas pra mim era top demais. Aí você imagina, era um prédio grande, de 15 andares, era 2 unidades por andar. Era um prédio recém-construído, quer dizer que tinha sujeira ainda de resto de obra. Então eu sofri muito ali naquele lugar para poder deixar aquele prédio, aquele condomínio, aquela área comum usável, né? Digamos assim. Foi meses ali pra gente deixar aquele lugar top, digamos assim. Aí na época já tinha o zelador. E o tempo foi passando. Na época, eu pensava assim, isso aqui é provisório. Só que eu tinha meu filho para criar, que na época, quando eu entrei lá, ele tinha 2 anos de idade. Eu tinha que ajudar a minha irmã a pagar aluguel, que eu ainda morava com ela. Tinha que dar comida, tinha que comprar roupa pro meu filho, tinha que me manter. E sempre pensando em estudar, mas eu nunca conseguia fazer nada, porque na época a minha cabeça era um caos, totalmente um caos. E aí, conforme o tempo foi passando, 3 anos, 4, quando eu vi 5 anos ali trabalhando de faxineira, tá, mas eu precisava trabalhar. Aí eu me lembro que quando meu filho estava com 6 anos, eu e a minha irmã nos desentendemos, né? Uma confusão boba, a gente acabou se desentendendo. E ela fez o quê? Pediu pra mim sair da casa, né? E que não dava mais pra gente morar junto. Eu fiz o quê? Orgulhosa que só. Falei, tudo bem. Fui atrás de uma casa, arrumei um lugarzinho pequeno pra mim morar com meu filho, ele já tava com 6 anos na época. Comprei um fogão usado. Eu tinha o colchão e a cama de solteiro, que eu dormia com meu filho. Depois disso, eu lembro que eu comprei o botijão, né, pra poder cozinhar. Armário de cozinha eu não tinha, guarda-roupa também eu não tinha, geladeira não tinha. Fiquei meses, tá, sem geladeira. Foi a pior fase da minha vida. Eu com filho pequeno, eu não tinha uma geladeira para guardar um leite, eu não tinha uma geladeira para guardar uma carne, sabe? Bom, quem tem filho aí sabe muito bem a dificuldade que é tudo isso. Mas tudo bem, os anos foram passando, eu fui me organizando, fui comprando minhas coisas aos poucos. E quando acho que o meu filho já tinha 10 anos, mais ou menos. Eu não lembro exatamente, 10 anos. 10 anos. Aí eu resolvi que o meu filho não iria mais ficar com a cuidadora, porque tinha uma pessoa que cuidava dele na casa dela. E eu pagava um valor para aquela pessoa. E esse dinheiro para mim, nossa, me ajudaria muito. Então eu conversei com meu filho, orientei o meu filho que a partir daquela data ele ficaria em casa sozinho. Ia pra escola, voltava, eu deixava o pratinho dele pronto no micro-ondas. Era só ele chegar, esquentar, comia. Eu tinha um celular velho, antigo, aqueles primeiros que saiu, Nokia. Deixava com ele, ligava pra ele todo dia. Eu lembro que eu ligava da portaria do prédio que eu trabalhava. Na época eu não era porteira ainda, isso é outra história. E aí, quando essa conta de telefone chegava, minha gente, era um problema, porque aí a síndica, o síndico na época, falava assim pro zelador, olha, eu quero que você olha todas estas ligações, vê os horários, quem foi que ligou e desconta. E aí, claro, agiu.
e eu pagava, não lembro exatamente quanto, mas me fazia falta aquele dinheiro. Mas enfim, eu precisava falar com meu filho. Tudo bem, isso era o de menos. E conforme o tempo foi passando, eu tinha um namorado já na época, foi uma situação bem complicada também. Namoramos 8 anos, se não for engano, namoramos 8 anos. Com 8 anos que a gente tava namorando, eu resolvi terminar o namoro com ele. E aí ele ficou doido, enlouqueceu, porque queria que a gente continuasse. E eu, boba, acabei aceitando. Aí foi quando ele arrumou uma casa maior, quarto, sala, cozinha, garagem, porque ele tinha carro. E nós fomos morar junto. E aí as coisas ficaram suave pra mim. Porque aí eu já não tinha mais que trabalhar para pagar as contas. Ele ganhava muito melhor que eu, né? Então ele pagava todas as contas, ele assumiu todas as despesas da casa. Então o dinheiro que eu ganhava quando eu trabalho na faxina era para mim e para o meu filho, né? Que na época também eu não soube administrar muito bem isso, sabe? Gastei muito dinheiro à toa que eu nem lembro, nem sei com o que, comprava muita bobagem. Mas tudo bem, são águas passadas, né? E aí eu lembro que nessa época que eu tava com essa pessoa, minha vida ficou boa. Mas aí depois eu passei, assim, problemas com essa pessoa, assim, que não teve jeito, ficou assim inviável da gente continuar junto. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. No próximo vídeo eu conto para vocês o porquê que eu me separei, né, dessa pessoa e fui morar sozinha de novo com um filho na época com 15 anos de idade. Até o próximo vídeo.